Olá, prosseguiremos com a série de razões e proporções com a nossa videoaula 2, que é de resolução de exercícios. Vamos lá. Exercício 1, que aqui eu já vou deixar uma dica muito importante para vocês. Durante toda a série de razões e proporções, estaremos ministrando conteúdo e na aula seguinte será a resolução de exercícios. É muito importante que nessas aulas de resolução de exercícios, você resolva as questões conosco. Como? Você pausa o vídeo, tenta resolver o problema e só depois você vê nossa resolução. Essa é uma forma extremamente eficiente de você aprender com a gente. É claro que você pode apenas assistir a aula, mas a prática dentro da matemática é muito importante. Se você ousar tentar resolver a questão, eu acredito que você vai aprender muita coisa com isso, certo? Então vamos lá. Em um concurso participaram 2.400 candidatos para 120 vagas. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos foi de... Ok. A questão aqui, ela está pedindo a razão. A gente já sabe que razão é uma divisão. E, portanto, a gente pode montar aqui já a estrutura de uma fração. E é muito importante que nesse momento você observe a ordem no qual ele pediu essa razão. Olha o que ele diz. A razão entre o número de vagas e o número de candidatos. Então, primeiro ele pediu o número de vagas. Isso é o numerador da fração. O número de vagas é quanto? 120. Então, você vem aqui ao lado, pode colocar aqui o 120 aqui em cima. Depois ele falou, e o número de candidatos? Que no início da questão falou que é 2.400. Então, vamos vir aqui e colocar no denominador 2.400. Ok? Perceba só que a fração que a gente encontrou como razão não corresponde a nenhuma das alternativas. Isso porque nas alternativas eles colocam sempre a fração irredutível, que a gente falou na aula anterior. O que é isso, professor? A fração irredutível é uma fração que você vai simplificar até você não conseguir mais. Veja só, nós temos aqui 120 sobre 2.400. Para simplificar está muito simples. Perceba só. Os dois números terminam em zero, então você pode cancelar esse zero do 120 com esse zero do 2.400. Isso é equivalente a você dividir os dois por 10. Sobrou o quê? Sobrou 12 sobre 240, que são dois números múltiplos de 12. Ou seja, os dois conseguem dividir por 12. Então vamos lá. 12 dividido por 12 é 1, então o numerador é 1. E embaixo nós temos aqui 240 dividido por 12. Mas olha uma dica interessante. Divide primeiro só o 24. 24 dividido por 12 é 2. Veja que sobrou um zero que a gente não utilizou. Esse zero a gente coloca aqui no quociente. Ficou o quê? 1 sobre 20. 1 20avos, não é isso? Que é a nossa alternativa letra B. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Exercício 2. Diz o seguinte. Numa escola estão matriculados 800 alunos, dos quais 450 são meninos. A razão entre o número de meninas e o número de meninos é... Então, pessoal, aqui tem alguns pontos muito importantes que vocês precisam observar. Primeiro, é o que eu já falei para vocês. Pediu razão? Razão é divisão. Você pode montar aqui a estrutura, né, da razão. É uma fração. E você observa sempre a ordem. Ele pediu o número de meninas e depois o número de meninos. Tá? É meninas sobre meninos. Mas perceba que meninos, que é a segunda informação, até a questão já deu. Que é 450. Mas não deu o número de meninas, que é a primeira informação. Porém, ele disse que o total de alunos é de 800. Então é fácil descobrir as meninas. Para descobrir as meninas, vou colocar aqui embaixo, é só você fazer 800, que é o total de alunos, menos o número de meninos, que era 450. Se a gente efetuar essa subtração, a gente vê que vai dar 350, ou seja, temos 350 meninas. Então aqui em cima a gente coloca 350
E aqui embaixo, que é o número de meninos, a gente coloca 450, certo? Diante disso aqui, perceba algumas coisas. Mais uma vez, a fração que a gente encontrou, a razão que a gente encontrou, não tendo as alternativas, porque lá vai ter as frações irredutíveis. Para isso, você precisa simplificar para encontrar o resultado. Perceba só que aqui os dois números terminam em zero. Se os dois números terminam em zero, você pode cancelar o zero do 350 com o zero do 450. Sobrou 35 sobre 45, que são dois números terminados em 5. E números terminados em 5 podem simplificar por 5. Ambos são divisíveis por 5. Então, 35 dividido por 5 é 7. E 45 dividido por 5 é 9. Ou seja, temos aqui 7 nonos. Fração 7 sobre 9. Que é a nossa alternativa letra A. Perfeito?